Oi, pessoal. Vamos finalizar a nossa disciplina, tá? E aí, a gente vai finalizar falando das estruturas diversas que a gente encontra na urina, tá? A gente vai começar com essas estruturas já pontuando as bactérias, né? Enquanto está no rim, na bexiga, a urina normalmente não apresenta bactéria. Enquanto está no rim, na bexiga, a urina normalmente não apresenta bactérias. A contaminação pode acontecer devido à presença de bactérias na uretra, na vagina, na genitália externa ou no frasco utilizado na coleta. Essas bactérias estão presentes nas formas de bacilos, que são em formatos de barra, ou em cocos, que são em formações esféricas. Quando a gente fala em relação às patologias, isso a gente vai ver mais esmiuçado em microbiologia. Em uma amostra coletada de forma adequada, a presença de bactérias acompanhada por biócitos é indicativa de infecção do trato urinário. E aí, o que a gente vai só analisar? Se nós estamos falando de enterobactérias, de estafilococcus ou de enterococcus, ok? Que são bactérias que são associadas à infecção do trato urinário. Deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem ver. Quando a gente encontra uma bactéria na urina, claro que aqui está paradinha, vocês vão imaginar essas bactérias andando de forma bem rápida. Vocês vão imaginar essa bactéria, na verdade, vocês vão imaginar várias bactérias andando de forma bem rápida, que aí é o que nós chamamos de flora bacteriana, onde nós podemos enxergar numerosas bactérias. E nessas numerosas bactérias é onde a gente vai tentar entender se a gente está vendo ali bacilos, que são em forma de bastões, ou se nós estamos vendo ali cocos, que são como se fossem círculozinhos, certo? Na maioria das vezes, as bactérias, quando você está ali com infecção urinária muito forte, a gente começa a identificar ela de uma forma muito grosseira, tanto que a gente acaba não conseguindo visualizar, quando a gente vê assim, tantas bactérias, as outras morfologias. Por quê? Porque as bactérias elas estão muito sobrepostas. A flora bacteriana ela está ali extremamente inundada de bactéria. Então, dependendo de como você vai encontrar, aqui a gente pode ver o quê? Aqui a gente está vendo cocos, ok? Aqui a gente já está enxergando a presença de bastões, ok? E aí, a gente vai identificar o que nós chamamos de grãs negativos. Aí aqui a gente está vendo o quê? Os bacilos, tá? Que são bastões. Aqui a gente já está vendo cocos, tá vendo os pontinhos aqui? Ó, os pontinhos aqui. Isso são cocos. Aqui, ó, bacilos, certo? Aí é onde nós vamos fazer os exames para verificar se é um enterococo, se é um estafilococo. E aí a gente pode fazer o que nós chamamos de antibiograma, que é para a gente ver qual é o melhor antibiótico para lidar com essa bactéria. Então, assim, as bactérias em si, na urina, a gente vê, certo? Só que o ideal é a gente vê ali uma coisinha mais leve. Quando a gente vê dessa forma, a gente já pode entender que tem um processo infeccioso correndo ali. A gente só tem que entender quem está causando esse processo infeccioso. Para a gente identificar o que é que está causando, a gente precisa fazer o que nós chamamos de cultura de urina, certo? A cultura de urina ela serve justamente para isso, para a gente poder verificar qual é a bactéria, se essa bactéria ela é uma bactéria muito forte, se ela é uma bactéria leve, se eu preciso, para lidar com ela, utilizar um antibiótico mais forte. Então tudo isso tem pontos que a gente precisa encaixar para poder lidar com aquela bactéria.
Depois dessas bactérias, nós temos as células epiteliais escamosas. As células são células provenientes de descamação normal da uretra, da vagina. Essas células possuem formação irregular, ela não tem uma formação específica. São grandes, são achatadas, com citoplasma abundante e os núcleos proeminentes. Então, a gente consegue identificar quando é uma célula epitelial, quando a gente começa a observar ali o citoplasma e o núcleo, certo? Aqui a gente está vendo justamente o núcleo dessa célula. E aqui a gente vê a formação do citoplasma, ok? Como eu disse para vocês, as células, na maioria das vezes, elas ficam de formas sobrepostas, uma em cima das outras. E aí, como é que a gente faz para contar quantas células tem por campo? A gente conta a partir dos núcleos, certo? Fica mais fácil de você contar. Ó, como eu informei para vocês, elas ficam de forma muito sobreposta. Paciente que não coletou a primeira urina do dia, ela vem com as células extremamente escamosas. Ou então o paciente que foi fazer a coleta da primeira urina do dia, beleza, e coletou o primeiro jato ao invés do segundo. O primeiro jato vem, assim, assoberbado de célula epitelial escamosa, certo? Depois da célula epitelial escamosa, pronto, ó, aqui a gente tem né, presença de levedura, certo? Não é bactéria, é levedura, que é fungo, e aqui a gente tem presença, certo? De uma célula, tá? Depois das células epiteliais, a gente tem células de transição. As células de transição parecem muitos mucos, certo? Parece muito muco. São células proeminentes de descamação normal da bexiga, da pelve renal e das uretras, possuem forma esférica, poliédrica ou com projeções caudais, apresentam núcleos centralmente localizados e podem conter dois núcleos. Essas células não possuem significado patológico. E aí a gente vê várias células epiteliais de transição, certo? Você percebe que ela é bem diferente aqui das células escamosas. Você percebe que ela é mais. Ela tem ali uma cauda, né, que circunda ela. E elas são redondas, elas têm uma morfologia diferente da escamosa, que ela não tem um citoplasma perfeito. Ó. Outra célula que a gente tem é as células epiteliais do tubo renal. A presença de células epiteliais tubulares renais em números elevados pode indicar uma grave lesão tubular e pode ser recorrente de pielonefrite, necrose tubular aguda, rejeição de transplante renal e intoxicação. Nós temos corpo graxo oval. Esse corpo graxo são presentes nas síndromes nefróticas, diabetes mellitus, eclâmpsia, envenenamento renal tóxico, entre outros, nas quais a gordura pode ser liberada na medula óssea e atingir a circulação. Aqui tem várias hemácias, ó. Várias hemáciazinhas aqui. Outra morfologia que a gente pode encontrar na urina são os espermatozoides, certo? Os espermatozoides são simplesmente identificados no sedimento urinário pelo seu formato oval, a cabeça oval, e a cauda longa semelhante ao flagelo, que é como ele faz a movimentação. São eventualmente encontrados em urina de homens após masturbação ou ejaculação noturna e de mulheres após relação sexual, como eu informei. Esporadicamente são de relevância clínica, salvo nos casos de infertilidade masculina ou ejaculação retrógrada, no qual o esperma é expulso para a bexiga, em vez de ser para a uretra. E aí a gente vê a presença dos espermatozoides, certo?
que a gente vê aqui? A gente vê, o ideal é a gente ver um, dois, tá? A gente vê muitos assim, isso eu falo em relação a mulheres, tá? A gente tem que se preocupar um pouquinho, ok? Aí sempre tem um ali dando sopa, um ou outro. Aí a gente vê, aqui ele está falando que espermatozoide com presença de oxalato de cálcio. Aqui nós temos os oxalatos e aqui tem um espermatozoide. Espermatozoide, célula escamosa. Aqui é célula também. Tem uma hemáciazinha aqui dando sopa, outra. Ok. E aí nós temos as hemácias. Em relação às hemácias, a gente pontua a hematúria. Ela é comumente relacionada a lesões glomerulares avançadas, porém também é encontrada em danos à integridade vascular do trato urinário, causados por trauma, inflamação aguda e infecção de coagulopatias. A análise da hematúria microscópica ela é essencial para o diagnóstico precoce de doenças glomerulares, carcinoma do trato urinário e também para confirmar a presença de cálculos renais. Contudo, a probabilidade de contaminação menstrual deve ser levada em consideração em amostra de pacientes do sexo feminino. Como eu falei, a observação de grande quantidade de hemácia está associada à hematura glomerular. Como eu falei para vocês, as hemácias elas ficam ali em formato de bala soft, certo? E aí a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado para a gente não confundir ela com outras células que a gente pode encontrar no trato urinário, tá certo? Vocês veem que ela é bem característica, bem característica. A gente sempre vai ver o fundinho dela. Sempre vamos ver o fundinho dela. Sempre vamos ver o achatamentozinho no meio. Ó, sempre vai ter o achatamentozinho aqui no meio. Aqui, a gente já pode considerar hematura. Por quê? Porque a gente está vendo numerosas hemácias por campo, certo? Aqui a gente vê as hemácias sobrepostas, né, aglomeradas. E aqui a gente faz o quê? Numerosas hemácias. Numerosas hemácias sobrepostas, ou são numerosas hemácias. Aqui, com certeza, é hematura. Maciça. Aqui, provavelmente, a paciente, se for mulher, provavelmente aqui foi pós ou a infecção, certo? Ou a infecção, ou aqui a paciente estava saindo de um período menstrual, certo? Aqui a gente só coloca no laudo numerosas hemácias. Só, não diz mais nada, numerosas hemácias. Ou então presença de hematura maciça, também pode ser. E aí nós temos os leucócitos ou então os piócitos, né? Leucócitos e piócitos. Uma elevação de leucócitos na urina está relacionada a um processo inflamatório no trato urinário ou na região adjacente ao mesmo. Algumas vezes, os piócitos na urina são observados em situações como pancreatite, apendicite, assim como também é observado em condições não infecciosas, como glomerulonefrite aguda, nefrite lúpus, acidose tubular renal, desidratação, febre, estresse e na irritação não infecciosa da uretra ou da bexiga. A existência de vários leucócitos na urina, principalmente quando constituem aglomerados, é um poderoso indicativo de infecção aguda, como pielonefrite, uretrite e cistite. E aqui a gente vê a presença, né, dos piócitos. Ímina, pode haver piócitos e hemácias? Sim, pode haver piócitos e hemácias. Não significa que você vai ver ali só o piócito, não. Pode ser que você encontre os dois.
O próximo e não menos importante são as leveduras, tá? Elas são células incolores. Elas são detectadas nas infecções do trato urinário, frequentemente em pacientes com diabetes, assim como contaminações resultantes de origem cutânea ou vaginal. Por exemplo, a cândida, que ela é uma levedura encontrada na urina. Eu sei que é errado falar assim, mas lâminas com presença de cândida eu acho muito bonitas, né? Que as hifas, né? Que são como se fossem galhos de plantas, são muito bonitas. Mas eu sei que é uma doença bem chatinha, mas em compensação, ó, dando uma olhada nessa, pelo menos nessa lâmina, nessa aqui, eu já consigo identificar que a gente tem uma paciente que provavelmente já está num processo infeccioso já bem maciço, já bem grave, tá? Aqui já é de esperado que ela já esteja entrando num processo de medicação para matar essa bactéria, porque a gente começa a ver bastante presença de piócito, bastante presença de hemácia. Então, aqui provavelmente, olhe lá se ela já não estiver urinando sangue, certo? Então, assim, a gente consegue ver, até mesmo por baixo das hifas, a presença dos leucócitos, né? Muitos leucócitos. A gente tem aqui algumas hemácias, ó, algumas hemácias, tá vendo as hemácias aqui? E embaixo das hemácias, a gente começa a ver a presença dos leucócitos, tá vendo? E, o que são esses leucócitos? Anticorpos. Anticorpos tentando combater a bactéria. Simples assim. Mais piócito. Aqui é o que a gente vê, né? As hifas é como se fossem galhas de árvores, né? E aí nós temos o muco, né? O muco, que são filamentos que estão para a gente em baixas quantidades na urina normal, mas pode estar em altas quantidades quando há uma irritação do trato urinário e inflamação. Possui maior prevalência em amostras de urina do sexo feminino. O muco, eu não costumo dar muita relevância clínica, tá? Eu prefiro dar relevância clínica quando eu vejo muitos cristais, muitas hemácias, muitos leucócitos. O muco, por exemplo, e as células não é uma coisa que eu costumo dar muita relevância clínica, tá? Mas é uma coisa ali que a gente encontra, certo? Não é uma coisa ali que fica escondida, não, tá bom? Gente, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Tô deixando aqui esse livro para vocês darem uma olhada. Esse livro eu peguei com o professor na faculdade, com a indicação dele para eu poder ali no dia a dia, né? Eu começar a aprender a visualizar algumas, né? Algumas morfologias que eu vi ali no dia a dia. Como eu falei para vocês, tudo é questão de prática e tudo é questão de rotina. Você nunca vai aprender, óbvio, um atlas desse da noite pro dia, tá bom? Então, fica aí para vocês estudarem. Vão estudando com calma. Concurso público cai bastante atlas, né? Cai bastante morfologias e é interessante vocês estudarem. Qualquer dúvida, fico à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? E aí, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, só pedir, João, meu contato, meu e-mail, meu telefone, e aí a gente conversa e troca uma ideia, tá bom? Espero que tenham gostado da disciplina. Qualquer dúvida, estou à inteira disposição de vocês. Obrigado, boa noite.